Questão 32 da URGS de 2013. Fresquinha. Duas esferas maciças x e y de mesmo volume e materiais diferentes estão ambas à mesma temperatura T. Quando ambas são sujeitas a uma mesma variação de temperatura ΔT, os volumes de x aumentam de 1% e 5% respectivamente. A razão entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais x e y. Bom, isso aqui não é uma questão de termodinâmica, é de dilatação. Mas tudo bem, né, cara? Tu tem que saber tudo mesmo, né? Então, o que acontece? Tu quer o alfa x e o alfa y, só que aqui ele está falando em volume. Né? Quando sujeitos à mesma variação de temperatura, o volume de x e y aumentam de 1% e 5%. Então, variação de volume é o volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Qual é a variação de volume de x? 1%. Então aqui tu bota 1, o volume inicial tu bota 100, é o jeito mais fácil. Aqui tu vai ter o gama x e a variação de temperatura é ΔT. Quanto vale gama x? Gama x vale 1 sobre 100 ΔT. Fazendo a mesma fórmula, não vou escrever ela de novo, a variação de volume do y é 5%, então o volume inicial é 100. O gama y eu não sei. A variação de temperatura é ΔT. Então, o que é o gama y? O gama y é 5 dividido por 100 ΔT. Então, agora eu vou fazer gama x dividido por gama y. Aqui está a divisão principal. O que é o gama x? 1 sobre 100 ΔT. E aqui eu tenho 5 sobre 100 ΔT. Vai multiplicar invertido. 1 sobre 100 ΔT vezes 100 ΔT sobre 5. Corto e corto. Isso vai dar 1/5. Tá, mas espera aí, prof. Ele não quer a relação entre os gamas, ele quer entre os alfas. Sim, daí? A relação entre os gamas e a relação entre os alfas é a mesma, porque é uma proporção. Se tu tem dúvida nisso aqui, o que tu sabe? O que é o gama? O gama é 3 vezes o alfa, né? Certo? Então, no lugar do gama aqui, né, aqui é 1, então vai ser 3 vezes menos. Aqui é 5, então vai ser 3 vezes menos. Dividir por 3, tu vai fazer a mesma coisa. É 1/5. A proporção é a mesma. E bom, a 33 da URGS. Bom, uma amostra de gás evolui do estado A para o estado B, através de um processo em que a pressão P e o volume variam conforme o gráfico abaixo. Afirmações. A temperatura do gás diminui. Bom, o que está acontecendo aqui? Não é uma hipérbole, né, para ser uma isotérmica, não é também uma adiabática, porque né, o gráfico é linear. Como é que eu vou saber aqui se a temperatura do gás diminui? Cálculo. Visualmente não dá para ver. Então, a pressão A sobre o volume do A sobre a temperatura do A é igual à pressão B, o volume do B, a temperatura do B, a equação geral dos gases. Qual é a pressão do A? 3V... tô louco, né? A pressão do A é PO. Qual é o PO? Qual é o volume do A? 3VO. Qual é a temperatura do A? Eu não sei. Qual é a pressão do B? 2PO. Qual é o volume do B? VO. Qual é a temperatura do B? Eu não sei. Aí eu fazer de azul para ficar bonito, corto o PO, corto o PO, corto o VO, corto o VO, né? E aí vai multiplicar cruzado. 3 vezes a temperatura do B é igual a 2 vezes a temperatura do A. Bom, ele quer saber se a temperatura do gás diminui. Então eu vou isolar a temperatura do B. O que é a temperatura do B? A temperatura do B é 2 temperatura do A dividido por 3. Quer dizer, 2/3 da temperatura do A. Então a temperatura B é menor do que a temperatura A, né, rapaz? A temperatura do B é 2/3 da temperatura do A. Então, do A para o B, a temperatura diminui. Então, a temperatura do gás diminui, a 1 está certa.
A2 diz, o gás realizou trabalho positivo. Não, é uma compressão. Como é uma compressão, o trabalho é negativo. O 2 está fora. E a 3 diz, esse processo é adiabático. Não, o gráfico é linear. Se o processo fosse adiabático, como é que seria, né? Te lembra do gráfico adiabático? Tu tem o gráfico PV, o adiabático está sempre entre duas isotérmicas. Aqui tu vai ter uma isotérmica, aqui tu vai ter uma isotérmica, e aí o adiabático seria algo desse tipo aqui, né? Não pode ser linear. Então, é apenas um. É legal essa questão, hein? Questão 30E4. As máquinas térmicas da URGS desse ano. Um projeto propõe a construção de 3 máquinas térmicas, 1, 2 e 3, que devem operar entre as temperaturas de 250 Kelvin e 500 Kelvin, ou seja, tem um rendimento ideal de 50%. Rendimento ideal de 50%. Em cada ciclo de funcionamento, o calor absorvido por todas é o mesmo, 20 kJ. Mas espera-se que cada uma delas realize o trabalho mostrado na tabela abaixo. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, verifica-se que somente é possível a construção das máquinas. Cara, todas essas máquinas vão ter um rendimento ideal de 50%. Na máquina 1, todas vão absorver 20 kJ de calor, né? Certo? E aí o que acontece? Na máquina 1, o trabalho vai ser de 20 kJ. Não tem como, né, cara? Se ela recebe 20 kJ e ela realizar um trabalho de 20 kJ, qual é o rendimento dessa máquina aqui? O rendimento dessa máquina teria que ser de 100%. E não é. Diz que é de 50%. Tá fora. Máquina 2, 12 kJ. Cara, tu recebeu 20 e tu realizou 12 kJ. Que número que é 12 de 20, né? Porcentagem? 60%. Então essa máquina aqui tem um rendimento de 60%, mas diz que a máquina tem um rendimento de 50%. Agora, se a máquina 3 recebe 20 e tem 8, né? Quanto é que é 8 de 20? 8 de 20 são 40%. Então a máquina 3 pode? Sim, porque ela está com rendimento abaixo do rendimento ideal. Então é possível somente a construção da máquina 3, porque vai ter um rendimento inferior ao ideal. E a última aqui é da URGS de 2012. Figura abaixo tem um diagrama de pressão-volume. Este ciclo tem a realização de 750 joules. Ocorrem 3 processos. No processo AB, tu tem um aumento de pressão, né, isocórica, mantendo o volume. O processo BC, o sistema se expande mantendo a temperatura constante, então é isotérmica. No processo CA, ele retorna ao estado inicial isobárica. O trabalho realizado no processo BC em relação às temperaturas e a relação entre as temperaturas TA e TB são respectivamente. Bom, como é que eu vou saber o trabalho realizado no processo BC? Cara, o trabalho realizado no processo BC seria essa área inteira aqui, ó. Só que matematicamente nós não sabemos calcular essa área inteira. Mas o que a gente sabe que todo o ciclo realizou 750 joules. Então o que eu tenho aqui na realidade? Eu vou pintar de azul, né? É matemática, né? A URGS é malandrinha. Eu tenho a área do ciclo, que é essa área aqui. Eu sei que somente essa área vale 750 joules, né? Mas eu consigo calcular, vou pintar de lilás aqui, eu consigo calcular essa área aqui, né? Que é a área para ir do A até o C. O que eu tenho aqui nessa área? Um retângulo, cuja base vale 7, vai do 1 até o 8, e a altura é 80. Então a área desse retângulo é 7 vezes 80. 7 vezes 8, 56, então eu tenho 560 joules de trabalho realizado. Só que no ciclo inteiro, né, o ciclo inteiro eu realizei 750. Como ele quer o trabalho BC, o que é o trabalho BC? É toda a área que era vermelha. Vou pintar de novo, é tudo, né? Então, o que é todo esse ciclo aqui? Porque essa área aqui, na realidade, ela foi descontada, esse 560 saiu do ciclo. Então, a área vermelha que eu quero saber são os 750 mais os 560. Então, a área aqui vai ser
1.310 joules de trabalho. Então eu já sei que a resposta é A ou B. Agora você quer a relação entre a temperatura A e a temperatura B. O A ficou escondidinho aqui em tudo que eu fiz, né? Vou apagar... Tá, não vou apagar, tá. Eu quero a temperatura A e a temperatura B. O que que eu sei, meu irmão? Que do A para o B é uma transformação isocórica, não varia volume. Numa transformação isocórica, o que que tu usa? Que a pressão do A sobre a temperatura do A tem que ser igual à pressão do B sobre a temperatura do B. A pressão do A é 80 pascais. A temperatura do A, eu não sei. A pressão do B são 640 pascais. E a temperatura do B, eu também não sei. Eu quero uma relação entre elas. Aqui na alternativa, o rapaz isolou o TA, o senhor Urgs. Então, isolando a temperatura TA, o que vai ser a temperatura TA? Vai ser TA vezes 640 igual a 80 vezes TB. Então, a temperatura do A é 80 TB dividido por 640. Bom, 80, 640 são múltiplos, né? Simplifica por 80, tu vai ter que a temperatura A é a temperatura B sobre 8. Então, a temperatura A é a temperatura B sobre 8, a resposta é a letra A. E aí terminamos os temas de termodinâmica, tu fica feliz, eu fico feliz, vamos para a aula 29.